TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida com o pastor Adilson Malaquias, mais uma semana trazendo uma palavra direcionada ao seu coração. Quero iniciar agradecendo a você que tem nos assistido, você que tem compartilhado, você que tem nos seguido nas redes sociais, você que tem falado com as pessoas, né, o que tem sido esse programa para você. E eu louvo a Deus pela sua vida, porque é uma forma de nós estarmos alcançando pessoas para o reino de Deus. Esse é o meu propósito, é alcançar o maior número de pessoas para que possam entender qual é o princípio do reino, o que nós estamos fazendo aqui, de onde nós viemos, quem nós somos e para onde nós vamos, principalmente, porque sabemos que todos nós estamos passando por aqui, mas um dia nós encontraremos realmente qual é a razão, né, de nós termos nascido, que é encontrar com aquele que é o nosso Criador. Mas eu quero falar hoje para você qual é o valor da vida. Eu faço essa pergunta, qual é o valor da vida? É interessante que se eu tiver aqui uma nota de R$100 e eu tiver ela em minhas mãos, ela tem o seu valor. Se eu amassar, ela continua tendo o valor de R$100. Se eu jogar no chão e pisar, ela continua mesmo suja tendo um valor de R$100. E quando nós comparamos, né, com a vida, quantas pessoas hoje não têm se importado com a sua vida? Quantas pessoas hoje não têm esse valor? Para muitas pessoas hoje a vida vale menos do que R$100. Quantas pessoas matam e morrem por menos de R$100? Qual é o valor da vida para você? Qual a importância da vida? Porque se você importa com a sua vida, né, se você se ama, e a primeira pessoa que você precisa amar, claro, que é a Deus acima de todas as coisas, mas você precisa aprender a amar a si próprio. Amar você mesmo, se cuidar, ir ao médico, fazer exercício, ter uma boa alimentação. Isso é amor, né? Isso é amar a nossa própria vida. E com relação às pessoas que estão ao seu redor, você tem praticado esse amor? Você ama as pessoas que estão ao seu redor? Eu não estou falando somente daquelas que são próximas, né, que você tem prazer de estar ao lado dela. Porque há pessoas que muitas vezes nos machucam, nos ferem, mas o princípio, né, que Deus nos ensina é perdoar. Perdoar e amar com o amor de Deus. Se você não tem um amor suficiente, você tem que falar: Senhor, me dê o teu amor para que eu possa amar essas pessoas que me agridem, talvez até verbalmente, mas esse é o princípio do Evangelho. Mas hoje eu quero focar o valor da vida. Queridos, o valor da vida, ele é muito importante para o Senhor. E eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia nesse momento, você abrisse ela aí no Salmo 49, verso 8 e o 9. Salmos de número 49, versos 8 e o 9. Eu vou estar lendo com você. A palavra do Senhor diz assim: pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre, para que viva para sempre e não sofra decomposição. Queridos, o resgate de uma vida não tem preço. E o que seria esse resgate de uma vida? Todos nós sabemos que nós somos nascidos, né, do pecado, nós temos uma geração adâmica. E todos que nasceram após Adão, nós nascemos com origem no pecado. Mas a Bíblia fala que Cristo Jesus, ele veio nos resgatar, nos salvar, nos libertar da condição a qual nós estávamos. E o Senhor, ele fala que a vida, ela não tem preço. Não tem preço.
Não há valor na humanidade que possa pagar o valor de uma vida, principalmente para Deus. E Jesus, ele afirma isso lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 7. Ele diz assim: e eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Quantas pessoas que nós levamos o Evangelho, nós conversamos sobre o Evangelho, nós ensinamos sobre o reino de Deus, mas são pessoas que rejeitam, pessoas que não querem. E eu acho isso fantástico porque nós servimos um Deus que não te obriga, Ele não te impõe. Você precisa aceitá-lo de todo o teu coração, não é por uma imposição. Mas Jesus fala que Ele se alegra, o céu se alegra quando uma pessoa se arrepende, quando uma vida se arrepende. Interessante que Jesus ele mostra o valor da vida na história de um homem, numa passagem bíblica sobre um homem que não tem nome, mas o nome dele está associado à cidade onde ele morava. E eles chamavam, a Bíblia, o contexto fala que ele era o endemoniado de Gadareno. E nós vamos ver na vida desse homem, queridos, o valor da vida. Qual é o valor da vida? E nós vemos que para Jesus aquele homem era muito importante. Por que aquele homem era importante? Quando você pega o contexto histórico, se você já pegar a sua Bíblia, já abrir lá em Lucas capítulo 8, a partir do versículo 26, você vai ver que Jesus, quando ele chega naquela cidade, ele é recebido, e ele não é recebido por um governante, ele não é recebido por um pastor, por um sacerdote, não. Ele foi recebido por um homem endemoniado. Foi a primeira pessoa, foi o primeiro contato de Jesus naquela cidade. E a história nos mostra que Jesus, ele foi lá por causa daquele homem, o estado daquele homem. Nós sabemos que Jesus é Deus. Eu não sei como Jesus ele soube da situação daquele homem, quem contou para ele, se foi uma revelação, se foi um discípulo, foi alguém, mas nos dá a entender que Jesus ele foi naquela cidade por causa daquele homem, porque após Jesus curar aquele homem, os moradores daquela cidade expulsam Jesus da cidade. E olha como é que uma alma, uma vida é importante para Deus. Queridos, uma vida é importante. Algumas vezes nós não valorizamos a vida, nem a nossa, nem das pessoas que estão ao nosso redor. Nós dizemos amar, mas na verdade as nossas atitudes, elas não condizem com o que nós falamos. Porque quem ama, ele cuida. Quem ama, preserva. Quem ama, queridos, quer estar perto. Quem ama, queridos, ele quer levar aquela pessoa à salvação, à vida eterna, porque não basta nós vivermos ao lado daquela pessoa somente por um espaço de tempo, mas nós queremos estar eternamente ao lado daquela pessoa. Isso significa amor. Foi por isso que Jesus pagou o preço pela minha vida e por sua vida, para que nós tivéssemos uma eternidade ao lado dele. Isso se chama amor. Amor. Mas para que Jesus pagasse esse preço, ele teve que fazer um sacrifício. E eu quero dizer uma coisa para você, queridos. Sem sacrifício, muitas vezes, nós não conseguiríamos alcançar aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Porque muitas não querem, outras ouvem, mas não querem praticar uma vida do reino de Deus, não querem renunciar talvez o pecado, não querem renunciar à forma de viver, mas nós precisamos continuar insistindo, batendo na porta, nós precisamos continuar evangelizando, alcançando essas vidas para Deus. E Lucas capítulo 8, versículo 26 diz: navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente a Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupa, nem
vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Olha a condição daquele homem. Um homem nu, um homem que, eu acredito que para a sociedade daquela época, ele era à margem da sociedade, vivia à margem da sociedade. Uma pessoa indesejada pela sociedade, porque constrangia até a forma dele viver, porque ele vivia nu. Imagina isso. Mas Jesus, queridos, ele teve compaixão daquele homem. Jesus foi em Gadara por causa daquele homem. E eu quero dizer que Jesus te ama e ele se importa com a condição a qual você se encontra hoje. Eu não sei, o que você tem passado, não sei o que você tem vivenciado, mas uma coisa eu tenho certeza, Jesus morreu por você. Talvez você fale assim, pastor, mas a minha vida não tem mais jeito, meu filho não tem mais jeito. Queridos, tem jeito sim. Não desista dos teus entes queridos, não desista das pessoas que estão ao seu redor, não desista. Elas valem muito para Deus, não desista. Entenda que a hora que o Senhor tocar, existe um tempo, existe um processo sendo gerenciado pelo nosso Deus para que possa alcançar aquelas pessoas que estão ao seu redor. Há um tempo. Deus está preparando os corações. Você sabia que quando nós oramos e algumas vezes a nossa oração ela custa trazer o resultado que nós esperamos, é porque Deus está preparando o coração para que nós possamos ouvir a resposta da nossa oração. Deus está preparando o coração dos seus filhos. Deus está preparando o seu coração. Então tem jeito sim, não desista. Não desista. Creia. Jesus, ele está nesse momento entrando na tua casa, entrando na sua vida. Jesus, ele está mexendo com as suas estruturas. Talvez você não está percebendo, mas algumas coisas já estão mudando. Algumas coisas já estão tomando uma outra direção, porque Jesus está presente na sua vida. Agora, olha que coisa interessante. Quando Jesus chega e depara com aquele homem, os demônios que habitavam naquele homem, que influenciava aquele homem viver aquela vida que ele era uma pessoa totalmente rejeitada, viver uma vida que as pessoas olhavam e muitas tinham pena, mas outras talvez queriam até a morte daquele homem. Mas os demônios que habitavam naquele homem, eles ficaram apavorados. Apavorados quando Jesus se depara com aquele homem. Interessante que não foi por causa da presença de Jesus. Não foi por causa da presença de Jesus, mas por aquilo que Jesus poderia fazer com eles. Vamos ler. Versículo 28 e 29 diz assim. Lucas capítulo 8, versículo 28 e 29. Quando viu Jesus, gritou, prostou-se aos seus pés e disse em alta voz, que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Queridos, os demônios reconheceram quem era Jesus. Quem era Jesus? Eles reconheciam o poder, a autoridade que estava sobre Jesus. E continuando, ele diz assim, rogo-te que não me atormente, pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Existe a tradução na linguagem de hoje que diz assim, o que o Senhor quer de mim, por favor, não me castigue. Queridos, aqueles demônios, o temor deles era ser castigado por Jesus. Mas que tipo de castigo? Qual tipo de castigos que gerou um temor tão grande naqueles demônios? Vamos ler? A Bíblia fala que, versículo 30, vamos lá, versículo 30, Lucas capítulo 8, versículo 30, diz assim, Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Legião, respondeu eles, porque muitos demônios haviam entrado nele. Imploraram que não os mandassem para o abismo. Queridos, aqueles demônios, o castigo para eles era retornar para o abismo. E eles ficaram tão apavorados,
tão apavorados que o desejo deles era que entrassem em um animal, saíssem daquele homem, do corpo daquele homem e entrassem num animal. Olha que pavor, queridos. Olha o pavor deles voltarem para o inferno, voltarem para o lugar de tormento. Eles estavam apavorados com essa situação. Agora, vamos parar para refletir sobre o contexto que Jesus estava vivendo. Queridos, nós sabemos que aqueles que partem sem Cristo Jesus estão fadados à morte eterna. Não sou eu que falo, é a palavra de Deus que diz isso. E muitas vezes nós não importamos com as pessoas que estão ao nosso redor. Nós dizemos amar, nós damos melhores presentes, nós investimos na vida deles com estudo, talvez o nosso filho, a nossa filha, nós nos dedicamos, a melhor forma possível para eles, mas nós não ensinamos sobre o reino de Deus. Nós não ensinamos o que acontece após a morte física. Queridos, há uma promessa para mim e para você de eternidade. Nós não podemos ir para locais até onde os demônios tinham medo, tinham pavor. E muitas vezes nós não paramos para analisar sobre isso. Nós brincamos com a nossa fé. Nós não levamos a sério, nós não respeitamos, nós não seguimos os princípios estabelecidos por Deus. Nós negociamos. Queridos, ser filho é ser obediente. Ser filho é estar na mesma visão. Ser filho, queridos, é muitas vezes você abrir mão da sua vontade, do seu desejo, para fazer a vontade daquele a qual você ama. Isso é ser filho, entenda isso. Então nós não podemos abrir mão daquilo que Deus fez por mim e por você, que é nos salvar da morte eterna. Porque o medo daqueles demônios era esse, voltar para o abismo, para a morte eterna. E nós sabemos que todos que partem sem Cristo Jesus, queridos, estão fadados à morte eterna. É assim que a Bíblia ela nos explica, é assim que ela nos ensina. E eu tenho certeza que você não quer essa morte eterna. Você não quer ir para um local de tormento, de dor, de tristeza, não. Você quer ir para um lugar de paz, um lugar onde há ruas de ouro, mar de cristal. Foi o que João viu, algo fantástico, reservado para mim e para você. É um local de abundância, é um local de paz, de alegria, onde todas as lágrimas serão enxugadas do nosso rosto. Então, não brinque com a vida e valorize a vida das pessoas que estão ao seu redor. Invista nelas tempo, sim, invistam dinheiro se você tem essa possibilidade, mas não deixem de falar sobre Cristo Jesus, sobre aquele que nos traz a vida verdadeira, sobre aquele que nos dá uma direção para que nós possamos hoje termos paz no nosso coração. Não abra mão disso. Insista a tempo e fora de tempo. A Bíblia fala sobre isso, que nós precisamos pregar o Evangelho, nós precisamos ensinar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Ou seja, constantemente. A Bíblia fala em Deuteronômio capítulo 6 que nós precisamos falar da palavra de Deus para os nossos filhos. De manhã, à tarde, à noite, andando. Queridos, quer dizer, todo o tempo. Nós precisamos falar da palavra do Senhor, nós precisamos insistir na palavra de Deus. Essa é a nossa obrigação de falar do amor do Senhor para os nossos filhos, para os nossos amigos. Quantas pessoas nós lidamos com ela no dia a dia, que aparentemente estão muito bem, aparentemente até mesmo sorrindo, mas no seu interior estão mortas. No seu interior, queridos, elas estão totalmente desesperadas, sem direção. Pessoas que não sabem, o que será o seu amanhã. Pessoas, queridos, até mesmo algumas com desejo de morte. Então, anuncie a palavra. Fala do amor de Deus. Fala o que Jesus tem feito em sua vida.
Fala para as pessoas ao seu redor, né, o quanto é bom estar na presença do Senhor. Leve a elas a uma igreja que fale a verdade, que fale a palavra do Senhor, que não brinque com o Evangelho, que leve o Evangelho a sério, mas valorize as vidas que estão ao seu redor, porque Jesus, ele valorizava as vidas. Olha o que diz lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 28. Jesus diz: não tenho medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenho medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. A Bíblia fala que nós não devemos ter medo, né? Tem pessoas que têm medo de andar na rua, tem medo de bala perdida, de tiro. Claro, nós precisamos ter segurança, não andar em qualquer local. Mas a Bíblia fala o seguinte: não tenha medo da morte ou de alguém que tente te matar. Não fique com medo disso. Mas fica com medo, sim, daquele que pode lançar a sua alma no inferno. E somente Deus, queridos, tem esse poder. Nem o diabo tem esse poder. Ele não tem, os demônios não têm esse poder. Então, comece a se preocupar com a sua vida, com a vida das pessoas que estão ao seu redor. Que esse temor venha ser gerado no teu coração. Que a tua conduta ela mude, que o seu pensamento mude. E o que eu aprendo com essa passagem? Queridos, primeiro, nós estamos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos fala. Quantas vezes Deus usa pessoas para nos direcionar, pessoas para nos prevenir, mas às vezes nós estamos tão fechados no nosso entendimento que nós não ouvimos, nós não queremos ouvir, nós não pedimos conselho. A Bíblia fala que precisamos até confessar pecados para um justo. Isso está lá em Tiago, capítulo 5. Então, nós precisamos pedir conselho, nós precisamos pedir orientação, nós precisamos ouvir mais. E principalmente ouvir uma orientação de pessoas de Deus, pessoas que realmente nos amam, pessoas que nos respeitam. Então, queridos, se você tem o Espírito Santo, se importe com as pessoas que estão ao seu lado. Se importe com as pessoas que se perdem. Quantas pessoas que estão morrendo sem salvação. Quantas pessoas que morrem e você poderia ter falado do amor de Deus para ela e você não falou. Mas você pode mudar esse quadro daqui para frente. Você pode, depois de ouvir essa mensagem, começar a refletir melhor e começar a ser realmente um pregador da palavra. O fato de você compartilhar essa mensagem, você já estará ajudando milhares de pessoas. Você vai alcançar milhares de pessoas. Eu aprendo também, queridos, que nós não alcançamos a vida eterna para ter status. Essa não é a nossa preocupação. Jesus ele não estava preocupado em chegar em Gadara e ser recebido pelo governador ou por qualquer outra pessoa dentro de uma política ou até mesmo um sacerdote. Não. Ele foi ali com um propósito, salvar uma vida. Isso que importava para ele. É isso que precisa importar para mim e para você. O ser salvo, o estar salvo, queridos, não é algo que nos traga algum mérito, não. Claro que nos traz alegria, nos traz paz, mas a glória, a honra sempre será de Deus. Ele precisa ser glorificado. Nós ficamos com alegria, mas a honra é dele. Eu aprendo também, queridos, que o abismo, o inferno, não é para nós. Não é para nós como seres humanos. É para aqueles que não querem andar na presença do Senhor, mas eu tenho certeza que talvez você ainda não anda na presença do Senhor porque você ainda não entendeu. Porque talvez alguém ainda não te explicou, você não conseguiu alcançar aquilo que talvez eu alcancei, outras pessoas tenham alcançado, a revelação da palavra de Deus. Queridos, o mal não é para você. As coisas ruins não são para você. Deus te fez para você ser vencedor. Deus te fez para você ser uma pessoa abundante, viver uma abundância. Então, entenda, Deus tem um propósito com a sua vida.
Não vamos deixar as pessoas se perderem. Não deixe as pessoas se perderem. Que Jesus ele possa gerar no teu coração esse amor. Amor, queridos, por aqueles que se perdem. Amor por aquelas crianças que sofrem. Amor, queridos, até mesmo por aquele que talvez fez algo de mal para você, mas falta entendimento. Quantas pessoas que faltam entendimento? Nós precisamos amar. E como é que nós podemos fazer isso, queridos? Nós sabemos que Jesus, queridos, ele é fantástico, porque teve uma oração que Jesus não atendeu. Qual foi essa oração? Foi a oração daquele homem liberto. Por quê? Porque aquele homem agora que ele foi liberto daqueles demônios, ele chega para Jesus e pede a Jesus, Jesus, eu quero te seguir. Jesus fala, não, eu quero que você vá e prega o evangelho. Vá, fala do amor de Deus para essas pessoas. E aquele homem, queridos, ele faz isso. Ele ouve o que Jesus orienta e ele toma essa decisão. Olha o que diz lá no versículo 39. Volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou a toda a cidade quanto Jesus tinha feito por ele. Queridos, anuncie a palavra de Deus. Anuncie o que Deus tem feito na sua vida. Anuncie os milagres que o Senhor tem feito. As bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a sua vida. Fale para as pessoas quem é Deus, quem é Jesus e o quanto é bom estar na presença dEle, o quanto é bom servir a Deus, porque essa foi a última ordenança de Jesus em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao versículo 20. Diz assim, então Jesus, aproximando-se deles, disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Queridos, que nós possamos atender à ordenança de Jesus, que nós possamos entender qual é o nosso propósito, é alcançar a salvação, mas levar outras pessoas à salvação. Não deixe com que as pessoas se percam. Se você diz que ama, eu amo meus filhos, eu amo meu pai, eu amo minha mãe, né? A mulher que ama o marido que ama a esposa, queridos, prega o evangelho, fale do amor de Deus, leve essa pessoa a Cristo, leve ela ao batismo, ensine a palavra do Senhor para ela e leve a ela para que ela possa alcançar a eternidade. Quero agradecer a presença e a disponibilidade de cada um de vocês em assistir o programa Pão da Vida. Eu quero agradecer a você, meu amigo, minha amiga, que tem nos acompanhado, né, que tem incansavelmente compartilhado essa mensagem com tantas pessoas. Eu quero deixar um grande abraço para você. E eu creio que a salvação, ela tem te alcançado e vai alcançar toda a sua família. Mas eu creio que você será aquela pessoa, um atalaia para esse tempo, um mensageiro para esse tempo. Então não deixe de falar do amor de Deus. Estamos encerrando o programa, mas antes eu quero orar por você. Senhor Deus, Pai amado e querido, Deus maravilhoso, Senhor dos senhores, Rei dos reis, a Tua palavra diz, ó Deus, que é o Senhor que abre portas, é o Senhor que fecha portas, é o Senhor que tem o poder sobre todas as coisas. E eu quero clamar nesse momento, ó Deus, por todos aqueles, ó Pai, que ouviram essa mensagem, que só venha dar a eles, ó Deus, a sede para que eles possam ser um mensageiro da Tua palavra, que eles possam, ó Deus, alcançar o maior número de pessoas possível. Pai, como o apóstolo Paulo, fazer de tudo para com todos, para salvar alguns. Pai, aqueles que querem, aqueles que entendem. Então, Pai, em nome de Jesus, Pai, levanta, Senhor Deus, uma nação que te adora, uma nação que te busca, uma nação que realmente prega a Tua palavra. Levanta nesse dia homens e mulheres sedentos, ó Deus, para levar vidas até o seu altar. Te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém.
Queridos, nós estamos retornando na próxima semana. Compartilhe essa mensagem. Que Deus abençoe e até o próximo programa Pão da Vida. Estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida. TVC, a TV do Correio da Manhã.